Pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez e nesse vídeo eu quero trazer para você uma informação importante, que são 6 curiosidades, 6 coisas sobre o direito de herança. Muito se fala sobre herança, direitos, herdeiros, mas nós vemos que poucas coisas são verdadeiras. E aqui eu vou esclarecer algumas delas, tá ok? Bom, se você gosta já do nosso conteúdo, do nosso canal, nos acompanha, eu peço a você que se inscreva no canal, tá? Vai lá e ativa também as notificações, curte esse vídeo, tá bom? E se ao final for útil para você essa informação, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas dicas. Então vamos lá. Primeira dica, primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que se a pessoa morre sem herdeiro e sem deixar testamento, tá? A herança dela vai para onde? Quem fica? Fica ao léu, né? Ao acaso? Os bichos vão ocupar a propriedade da pessoa, o dinheiro que ela deixou no banco vai ficar lá apodrecendo, o carro vai... Não vai, tá? O Estado, tá bom? É que vai ser o destinatário da herança de uma pessoa que não deixou nenhum herdeiro sequer e também não fez testamento, tá? Se a pessoa tem algum herdeiro, seja ele qual for, o herdeiro será alcançado com o patrimônio da herança, ou se deixou algum testamento. Caso não tenha nenhum desses dois aqui, a herança vai toda inteira para o Estado, seja ela composta de quais bens forem: automóveis, imóveis, ativos financeiros, valores, enfim, tá? Bens ou direitos. Perfeito? Então, o patrimônio não vai apodrecer. O Estado ele vai entrar em cena e vai assumir, tomar a propriedade daqueles bens para si, legitimamente. Perfeito? Vamos lá. Número 2. Há imposto a ser pago da herança recebida. Então, quando ocorrer a transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros, nesse momento onde se transmite a titularidade da propriedade, por exemplo, de um imóvel, ocorrerá o pagamento, a incidência, do imposto. Tá certo? Há legislações estaduais que, em algumas hipóteses, fazem a isenção, tá? De determinado imposto por determinados critérios. Então, no estado de São Paulo, nós temos uma legislação específica onde traz algumas hipóteses de isenção, tá? No caso da transmissão da herança, do recebimento da herança. Eu digo para você que essa isenção ela é bem restrita, tá certo? Na grande maioria dos casos ocorre sim o imposto, tá? A incidência do imposto a ser pago. É lógico que proporcionalmente à herança recebida, tá? Não será tão oneroso a ponto de prejudicar o recebimento da própria herança, mas incidirá um percentual sobre o valor recebido, sobre a herança recebida. Perfeito? Bom, união estável, muita gente tem medo ou tem receio de que fique sem os seus direitos quando ocorrer o falecimento do seu companheiro ou da companheira por conta de viver em união estável. Eu digo para você que a união estável, tá? Ela dá direito sim a pelo menos, tá? A parte dos bens adquiridos na constância daquela união. Tá? Então, pelo menos parte dos bens adquiridos na constância da união estável está garantida pela lei. Tá? Se for uma união estável de fato, onde não ficou estabelecido o regime de bens, então será considerada a união estável com o regime de bens que nós chamamos da comunhão parcial. Tá certo? E, nesse caso, dará direito a pelo menos parte dos bens adquiridos na constância daquela união. Então, só a título de exemplo, tá? Imagine que uma união estável dure 10 anos e
aquelas duas pessoas jamais fizeram nenhum tipo de contrato formal daquela união estável. E durante aqueles 10 anos, eles adquiriram um imóvel, tá? Um imóvel. Esse imóvel adquirido dentro, tá, do período da união estável, ele, por si só, tá, pertence aos dois. 50% para o homem e 50% para a mulher. Falecendo qualquer um dos dois conviventes, o outro que sobreviveu já tem o seu direito garantido de 50% daquele imóvel. A outra parte, pertencente ao falecido, será então objeto da herança, que poderá ser destinada aos herdeiros, por exemplo, os filhos que aquele que faleceu deixou, tá certo? Mas somente a metade que pertencia ao falecido. A outra metade pertence ainda ao cônjuge, ou melhor, ao convivente sobrevivente. Então, a união estável dá direito, no caso do falecimento, à parte dos bens adquiridos naquela constância. Perfeito? Vamos continuar. Agora vamos falar do casamento, né? Quando ocorre o casamento, propriamente dito. O regime de casamento, ele influencia, tá, na parte da herança. Nós temos alguns regimes de casamento que podem ser eleitos no momento da celebração. E é muito importante que haja, inclusive, uma assessoria, uma consultoria jurídica de um profissional da área para que auxiliem aquelas pessoas que vão casar sobre a escolha do regime. Porque, dependendo da escolha do regime, essa escolha tem consequências práticas, tá? Tanto no divórcio, como também no caso de falecimento. Tá ok? Então, nós temos alguns regimes vigentes aqui no Brasil e cada um deles faz com que aconteça algo diferente na herança. Tá ok? Não dá para nós falarmos sobre todos eles aqui agora, isso vai ser objeto de um próximo vídeo, mas só para que você tenha ciência. Cada regime de bens escolhido no casamento, ele tem um desdobramento diferente no caso da herança e também no caso do divórcio. Perfeito? Vamos ao quinto. Isso aqui também chega a chover de perguntas sobre esse tema, que é o quinto, diz o quê? Filhos, tá? Dentro, fora e adotados. Então, filhos dentro do casamento, fora do casamento e adotados têm o mesmo direito, tá? Então, não importa se, de repente, você é um filho de um pai que faleceu, que deixou para você 30 irmãos espalhados pelo Brasil, tá? E ainda adotou mais 5, totalizando 35 irmãos. 30 filhos de 30 mães diferentes e mais 5 adotados. Quem tem mais direito? Você ou os outros ou os adotados? Ninguém tem mais direitos do que ninguém. Todos possuem o mesmo direito, tá? O montante, tá, que for apurado e inventariado será, porque os filhos estão na mesma categoria, então todos eles receberão o mesmo quinhão, a mesma cota à parte, tá certo? Sem diferenciação, se foi fruto de um adultério, se foi fruto de um relacionamento extraconjugal, se o pai, né, teve aquele filho ainda quando ele era adolescente, ou na velhice, enfim, por acidente, não importa. Tá? Então, filhos dentro do casamento, fora do casamento e os adotados também, tá? Possuem o mesmo direito quando se fala em distribuição das cotas partes da herança. Perfeito? Sem dúvidas por aí, não é? Agora, vamos a um outro, né, uma outra qualificação, uma outra qualidade que eu digo de pessoas que precisam também de atenção, tá?
que são sogros, sogras, né? Genros, noras e enteados. São os parentes, né? Então, esses parentes que não são não tão próximos e também não tão distantes, estão ali no meio do caminho, o que poderíamos colocar também cunhados e tudo mais, mas o que eles têm ou não têm de direito, né? Então eles têm direito à herança? A princípio não, tá? A princípio, sogros, sogras, genros, noras, cunhados e enteados não possuem direitos à herança, a não ser que esse enteado ele foi adotado ou por ele foi reconhecida uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva. Então ele se tornou filho, tá? Por uma situação afetiva, tá? Então foi acrescida, foi modificada a documentação, o registro civil desse enteado foi mudado para se tornar filho do padrasto ou da madrastra, mas o enteado por si só não possui direito à herança, tá? Assim como nora, genros, sogros, sogras e cunhados. A princípio não possuem. Porém, o falecido, antes de morrer, pode muito bem deixar testamento, tá? Pode incluir essas pessoas aqui na distribuição da herança por testamento. Tá? Então ele faz um ato de declaração de vontade, dizendo que tanto do seu patrimônio ele deseja que seja destinado para alguém que não esteja na lista, né, dos herdeiros necessários. Não apenas sogros, sogras, noras, enteados. O testamento pode ser direcionado para qualquer ser vivo, seja da família, seja um vizinho, seja um estranho, seja do trabalho, seja da escola, seja quem for. Perfeito? Então é isso. 6 pontos importantes aqui sobre o direito de herança. Espero que você tenha gostado. Foi um pouco dinâmico, um pouco corrido, mas não dá realmente para nós entrarmos profundamente em cada assunto. Mas eu acredito que já deu para abrir os seus olhos de alguma forma. E nos vemos nos próximos vídeos aqui com mais conteúdo e dicas, notícias importantes sobre os seus direitos, tá certo? Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Forte abraço e até lá!